Efésios 4, 22 a 24 nos traz esta palavra do apóstolo Paulo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Queridos, Jesus Cristo, em sua palavra, nos ensina que quando conhecemos a sua verdade, ela nos liberta. E liberta de quê? Das amarras, dos agrilhões que o pecado nos prendeu. Então, primeiro temos que conhecer e compreender a verdade principal, pois tal conhecimento e compreensão nos liberta. Observe as palavras do Salvador do mundo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. No verso 36 do mesmo capítulo, Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso significa que a única liberdade verdadeira é a liberdade trazida por Jesus Cristo. Esta é uma declaração feita de forma absolutamente clara pelo mestre. O escravo não fica permanentemente na casa, mas o filho fica permanentemente. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 35 ao 36. Mas que tipo de libertação é essa? Os judeus esperavam um Messias que trouxesse liberdade física, política e religiosa a Israel. Eles não estavam interessados na verdadeira liberdade, que é aquela que rompe com as correntes do pecado. Fato é que os líderes religiosos da época, como os fariseus, os saduceus, os doutores, os mestres que interpretavam as leis nas sinagogas, viviam num embate com Jesus contínuo. Não conseguiram entender seus ensinos e se fecharam para isso. Como ser liberto, portanto? E esse ensino de Jesus é claro: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele fala justamente da libertação da escravidão do pecado. Aquele a quem o Filho liberta e é feito verdadeiramente livre, sente prazer nas coisas de Deus. E o livre de verdade é aquele que serve a Deus e vive uma vida comprometida, uma vida centrada na vontade de Deus. Sem a libertação que vem de Jesus, sem sua ajuda, o homem é incapaz de provar dessa libertação para a sua alma. Isto porque o pecado escraviza a sua vontade. Mas o Filho de Deus veio para libertar o pecador de forma tão extraordinária e completa, ao ponto dele agora liberta o teu direito de ser filho de Deus. Observe esse ensino de Gálatas 4, do 6
ao 7. E como vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Que maravilha! É por isso que a declaração de Jesus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma expressão maravilhosa que resume a essência do Evangelho de Cristo Jesus. É claro, meu querido amigo e irmão, que nossa parte, essa devemos fazer, porque os famosos e os artistas, por exemplo, quando testemunham que agora são crentes em Cristo Jesus, fazem até músicas com palavras de exaltação ao nome de Deus, e nós ficamos incrédulos com relação à nova vida que eles proclamam, que agora possuem. Bem, sabemos que isso é fogo de palha na vida deles. Se convenceram, não se converteram, não conseguem manter-se de pé por muito tempo, dão algumas entrevistas entusiasmadas, vão a alguns cultos na igreja e logo estão de volta às suas velhas práticas pecaminosas, não conseguem manter-se sem uma vida de fornicação e promiscuidade. O glamour da noite, a fama, os muitos aplausos os deixam fascinados e saudosos. Não perco tempo ouvindo esses testemunhos, pois não demora, logo estão trazendo escândalos para o Evangelho de Cristo. Uma vez uma famosa se converteu aqui, foi na imprensa, na televisão, deu seu testemunho que agora servia a Jesus e logo estava fazendo propaganda de produtos eróticos e vivendo uma vida totalmente contrária daquilo que Jesus deixou para nós seguirmos através da sua bendita palavra. Ora, queridos, a renúncia ao pecado tem um preço e muitos não querem pagar este preço. Preferem ainda a condição de escravos do pecado. Tanto na história bíblica quanto na história Brasil Império, muitos escravos que receberam a liberdade plena a rejeitaram, porque eles estavam acostumados com esta condição e pediram para ficar com seus antigos donos. Os famosos que não se mantiverem salvos nos caminhos de Deus, porque preferiram manter os laços com o diabo. Fica impossível, portanto, servir a dois senhores, como diz a palavra de Deus. E o texto que nós lemos no início, Efésios 4, do 22 ao 24, é esclarecedor quanto a isso que eu acabei de compartilhar sobre os famosos não se manterem de pé. Veja bem o que Paulo falou, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompem segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O apóstolo de Cristo Jesus, neste texto,
nos orienta a abandonarmos os velhos hábitos. O Senhor nos chama a uma vida nova, renovada pelo seu Espírito Santo. É notório que somente com as nossas forças não conseguiremos vencer, pois, como o apóstolo Paulo nos ensina, que enquanto a nossa mente não for renovada pelo Espírito Santo, não conseguiremos. Precisamos nos despir, abrir mão, rasgar toda a vestimenta que apresenta a velha natureza humana e pecaminosa, para nos vestir com a nova vestimenta criada por Deus, para nos permitir que andemos sob a direção e uma vida de compromisso com Deus. Na leitura do Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 3, vemos que Maria ungiu Jesus e diz o texto que encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo, ou seja, todo o ambiente em que Jesus, Maria e outros se encontravam ficou perfumado com um cheiro extraordinário. Ou seja, o ambiente transformou-se imediatamente com o cheiro gostoso do bálsamo. Maria servia a Jesus Cristo e ela exalava já em si, com a sua vida, o bom perfume de Cristo. Querido, Jesus é o perfume que nos faz ter novamente o aroma da vida. Jesus transforma a nossa existência, nos libertando do pecado que exala cheiro ruim, que nos aprisiona a nossa alma. Somente a sua presença em nossa vida permite o cheiro de vida tome conta de nós e exale de nós, nos libertando do cheiro da imundície que a morte havia impregnado em nós. O Senhor nos chama para viver desta forma, perfumados pela ação do Espírito Santo, ungidos pela fragrância da liberdade que a sua graça nos concede. O apóstolo Paulo diz que somos o bom perfume de Cristo, observe, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiros de vida para a vida, e para estas coisas quem é idôneo? Não se sabe, querido, se o apóstolo Paulo usa a palavra fragrância olhando para uma cultura de sua época, mas sabe-se que o exército romano usava incensos aromatizantes nos cortejos triunfal e que tinha o objetivo de agradar não só aos seus deuses, mas também para mostrar a todos que estivessem ali o cheiro da vitória do exército romano. Mas fica claro no texto lido que Paulo usa a fragrância, identificando-a como sendo o conhecimento. E esse é o conhecimento de Cristo, o evangelho pregado para cumprir os propósitos do reino. E nós, como servos de Deus, temos esse perfume e podemos espalhar
este conhecimento em todo lugar. Infelizmente, muitos se desviaram do caminho de Cristo e passam a dar um péssimo testemunho, com uma vida de pecaminosidade, de escândalos, deixa de ser o bom perfume e passam a exalar mau cheiro. Como é desagradável sentir um cheiro ruim, não é mesmo? E o cheiro ruim é proveniente de alguma coisa que não tem mais vida, que está morta. Jesus chega a nos dizer que o demônio sai de uma pessoa, mas percebe que essa pessoa não colocou Jesus, o Espírito Santo, em sua vida. Assim o demônio volta, encontra a casa vazia e traz consigo outros 7 demônios. E é por isso que o estado do desviado se torna horrível, terrivelmente pior. Vamos ler esta palavra de Jesus. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração pecaminosa. Mateus 12, 43 ao 45. Queridos, são palavras de Jesus. Ele sabe, ele conhece. Imagina, a pessoa conheceu Jesus, serviu a Jesus um certo tempo e de repente resolve experimentar ou voltar a comer as alfarrobas, as bolotas, os prazeres que o mundo lhe oferece, começa a experimentar ali os vícios, logo se afunda, porque o diabo trouxe mais 7 demônios e agora o estado dele é terrível. Você já viu o semblante de uma pessoa desviada, como fica um semblante feio, amargurado, triste, acabado? Imagina por dentro como é difícil trazer de volta uma pessoa que deixa os caminhos do nosso Deus. Torna-se quase impossível, mas não é impossível, porque muitos conseguem, com muitas lutas e sofrimento, voltarem aos braços do nosso Salvador. Queridos, o diabo, ao retornar, ele vem com tudo, ele vem com muita força. É por isso que o estado é deplorável desta pessoa, levando esse desviado aos vícios, à pobreza financeira, à degradação moral e especialmente à degradação espiritual. Nunca queira isso para você. Por isso, Paulo nos orienta: assim, aquele que julga estar firme, cuida-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Observaram esta palavrinha? Cuide-se, mantenha-se fiel e fiel até a morte. Mantenha o privilégio, querido, de ser um perfume que exala boa fragrância sempre. Quando alguém passar por você, que sinta esse bom perfume de Cristo, através de suas palavras, gestos, atitudes, todas
eles baseados na maneira abençoada que você vive em Cristo Jesus. Podemos ser um perfume que transforma a imundície e a podridão da morte em vida, pois o Salvador Jesus Cristo tornou isso possível, tornou possível esta condição para nós. Esta é a nossa missão como servo de Jesus na terra. Amém? Oremos. Bendito e eterno Pai, a tua palavra é vida. Como diz o salmista, é luz para os meus caminhos. Ela nos aponta o caminho sobremodo excelente, o caminho da vitória, o caminho da vida, o caminho, Deus amado, aleluias, que nos traz paz, gozo perene, alegria sempre. Obrigado porque Jesus Cristo nos libertou. E uma vez que Jesus liberta, está liberto, e nós queremos, Deus amado, manter-se firme, abraçando essa liberdade que Jesus nos outorgou. Queremos viver o Evangelho de Cristo inteiramente. Queremos viver de forma que lhe agrada. Não queremos jamais abrir espaço ou portas para o inimigo entrar, Senhor, em nossas vidas. Somos de Cristo Jesus. Dê força para estas pessoas que estão fraquejando na sua caminhada terrena. Deus, dê graça, liberta de toda amarra, de toda força satânica essas vidas. Abençoe esses lares, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoa ricamente o seu lar, querido. Fique na graça e na paz de Jesus.